Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física aqui do cursinho da Poli, e eu tô aqui nesse vídeo para falar com vocês sobre a segunda fase da FUVEST, mais especificamente a prova específica de Física. Então galera, vamos lá. O que eu, Emerson, professor de Física do cursinho, posso avaliar da prova como um todo? Primeiramente, dos grandes vestibulares de São Paulo, como Enem, Unesp, Unicamp e FUVEST. A FUVEST, ela é aquele vestibular mais exigente, aquele vestibular cuja segunda fase tem um grau de complexidade um pouco superior ao grau de complexidade dos outros três citados. Então, atentos a uma coisa, quando você vai fazer uma prova da Unesp, não é a mesma coisa de você fazer uma FUVEST. Então a prova ela estava complicada, por assim dizer. Mas professor, então eles cobraram além do que eles poderiam ter cobrado? Eles cobraram a mais do que cobraram nos anos anteriores? Não. A FUVEST ela manteve o padrão dos últimos 3 anos, uma segunda fase com temas já muito recorrentes, muito batidos, aquelas figurinhas carimbadas da segunda fase, né? Como por exemplo, cinemática, leis de Newton. E aí eu quero deixar leis de Newton aqui em destaque, pois na primeira fase foi pouco cobrado, e aí na segunda fase, aquela coisa meio batida de desenhar as forças, sabe? Eles cobraram em um item o desenho das forças e no outro para você listar, para você nomear as forças. Então eu quero deixar um destaque aqui para algo que a gente às vezes ignora, mas veja, a FUVEST cobrou, né? Então, dando destaque a esses dois temas, também falando um pouquinho da cinemática, não caiu na primeira fase, na segunda fase veio forte, veio pesada a cinemática na segunda fase, apareceu em duas questões, em mais de um item das questões, então é algo a se levar em consideração, temas que vêm aparecendo. Eletromagnetismo, aquela questão da espira que rodava entre dois ímãs, né? A cara da FUVEST, não pode faltar sempre uma questão de circuito, né? Você tinha ali um gráfico, você tinha que analisar a corrente variando em relação a DDP, e ele falava que o resistor era variável e estava ligado numa plaquinha fotovoltaica, né? Então, ali se tinha uma questão de circuito elétrico, potência, análise de potência elétrica, juntamente com projeção de área, né? Seno, cosseno. Então, ferramenta matemática da trigonometria tem que saber, hein? O que mais apareceu na prova da FUVEST? As leis de Newton, de novo, naquela questão do caminhão com a caixa apoiada, né? Sobre força de atrito, tudo bem? Caiu ali aquela questão muito bonita, né? Eu achei uma questão muito bonita de ótica geométrica sobre espelhos planos, em que a ferramenta base para resolver aquele exercício era a semelhança de triângulos, né? Que ele falava das projeções das sombras, e aí você tinha que buscar os triângulos dentro da questão. Então ali uma questão que pegava bastante vocês na matemática básica, né? Bom, como um todo, no geral, nós tivemos aí questões de nível médio para difíceis, né? Questões que exigiam do candidato uma boa, eu diria, excelente base conceitual física, juntamente com uma boa base conceitual matemática, né? Eu diria que o destaque da prova aí, para mim, foi a cinemática. Além disso, a matemática básica, as ferramentas que são tão fundamentais para resolver as situações de física foram cobradas, estavam presentes, né? E com aquela característica muito batida também da FUVEST, já algo que eu comentei no meu vídeo de dicas da segunda fase, que é sempre se ater ao item A, né? O item A, aquele item mais simples, aí a FUVEST colocando 3 itens, ela consegue ir aumentando o grau de dificuldade de um item para o outro, né? Então, se você me perguntar, professor, por que a FUVEST não faz a pergunta direta? Ela coloca A, B e C. Bom, eu diria que muito pelo fato dela poder ir aumentando a complexidade da questão e até inserir outros conceitos físicos dentro de uma mesma análise. Então, a FUVEST ela tem esse padrão. O item A mais simples muitas vezes me dá um resultado que eu uso nos outros itens,
né? Isso foi evidente na prova de hoje. Você, candidato que prestou, deve ter percebido isso, né? Então, não fugiu da carinha FUVEST, não fugiu do que os últimos 3 anos vem cobrando, nem em nível e nem em temas. Mas isso não faz com que a prova seja fácil. Porém, o candidato que se preparou imprimindo as provas dos anos anteriores e resolvendo as questões, tirando as dúvidas, com certeza conseguiu sair bem aí nessa prova de física. Muito bonita, muito bem estruturada, enunciados muito claros, enunciados direcionados, né? Então, eu gosto muito da prova da FUVEST, particularmente, acho um vestibular muito bem escrito, um vestibular que cobra realmente aquilo que o programa dos 3 anos do ensino médio apresenta. Então, a prova foi muito bacana, um ótimo exame, ok?